Cor bonita, né? Mas você sabe como escolher o melhor quadro para você? Ou você só escolhe simples e puramente pela cor e tamanho? Fica de olho aí que hoje eu vou falar tudo sobre quadros, tudo que você precisa saber. Nunca mais você vai escolher o quadro só pela cor ou só pelo tamanho. E aí galera, aqui é o Paco para mais um vídeo no canal. Queria agradecer a todos que deram algum feedback, falaram sobre o vídeo dos guidons e dos vídeos que eu postei também sobre as tretas do BMX. Eu pessoalmente estou gostando bastante de fazer os vídeos e pelo visto vocês também. Então seus comentários e likes são super bem-vindos e quanto mais vídeos eu vou fazer com dicas e tudo mais sobre o BMX, tanto nacional como internacional. Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre quadros. Isso aí galera, muitas pessoas pediram para falar um pouco a respeito, pouco não né, falar tudo que eu sei a respeito dos quadros. Então vamos pular de cabeça nisso aqui. Se você é daquelas pessoas que só procura um quadro por causa que ele é bonito, a cor é legal e tal, eu acho que você deveria mudar um pouco o jeito de você escolher o quadro. E agora você vai entender o porquê de fazer isso melhor. Então vamos lá. Antes de mais nada, quadro, o material dele. Os quadros são fabricados em aço, carbono, 10-20, ou no caso da Master, o aço especial é 355, e o cromo, é a liga né, de cromo como o Libidem, 4130. No quesito peso versus resistência, o aço ele é um pouco mais fraco do que o cromo, então o diâmetro do tubo tem que ser mais grosso, para ele ter uma boa resistência, o que deixa o quadro mais pesado. Por isso que você acaba vendo que os quadros de aço tendem a ser mais pesados que os de cromo. A liga de cromo ela é mais resistente do que o aço. Acaba que o pessoal acaba afinando o tubo para o quadro ficar numa resistência aceitável, só que o quadro fica mais leve. Essa é a grande diferença entre os dois materiais. Sobre os tubos dos quadros, tem várias coisas que podem ser feitas nos tubos e várias qualidades de tubo. O cromo 4130 é a liga, né, misturado em fábricas e algumas fábricas deixam algumas certas impurezas na liga. Então isso pode enfraquecer um pouco o quadro. Por isso que você deve ter visto que alguns quadros, assim, algumas marcas colocam que os quadros deles são fabricados em Sanko japonês. Sanko é uma marca japonesa, é porque todo mundo, creio eu, que conhece. A qualidade japonesa é superior ao de qualquer outro país aí, de primeiro mundo, né? O pessoal usa essa nomenclatura porque o tubo é o mesmo cromo, seria a mesma liga, só que ela tem menos impurezas no material e acaba ficando mais resistente do que o cromo normal. Não que o cromo normal não seja resistente, mas o Sanko japonês ainda é mais puro, mais forte do que o normal. Sobre as coisas que você pode fazer no tubo, tem o butted, que são medidas internas diferentes. Por exemplo, fingimos que aqui é mais grosso, aqui é mais fino, isso é interno, tá galera? Dentro do tubo é o butted, mais grosso, mais fino e mais grosso. Normalmente é mais grosso nas áreas que vai ter mais impacto, ou a parte de solda, esse tipo de coisa. Tem o tratamento térmico, que ultimamente eu tenho reparado que as fábricas pararam de utilizar, porque encarece demais o quadro. Mas de vez em quando aparece um ou outro que tem o tratamento térmico, que é onde os tubos do quadro ou o quadro inteiro é banhado ou no calor ou no frio. E isso mexe com as moléculas do material, deixando ele ainda mais resistente. Só que é um processo mais caro. Então, como os outros processos de aumentar a resistência do tubo são às vezes mais baratos e estão deixando o tubo já com uma resistência bem forte, o pessoal tem cortado isso na produção, porque senão encarece demais o produto final, no caso o quadro, né? Como a gente pode ver aqui no quadro da Master, não sei se dá para ver direito, mas uma coisa também que o pessoal faz é conificação. A gente vê muito isso em garfo ou nos tubos da traseira também, que basicamente é onde o tubo ele começa e ele vai afinando ou ovalizando uma parte do tubo. O que faz isso? Esteticamente é mais bonito. Por exemplo, aqui na traseira, o tubo vai afinando, fica mais bonito. E a questão de resistência. No caso aqui no tubo de cima, ele
tem mais área de contato da solda. Eles conificaram aqui o tubo de cima e o tubo de trás ele entra para dentro do tubo de cima, porque vai ter mais área de solda e acaba deixando essa parte mais resistente. E a parte de resistência mesmo do material, por ser afinado, aqui ele fica mais grosso. Então isso aqui no caso deixa a traseira até mais bonita e mais resistente. Tem algumas outras marcas também, como a We The People e a Sunday. Eles fazem desenhos dentro do tubo mesmo, não é desenhos, eles deformam o tubo, fazem algum formato, no caso ondas, vou botar uma foto aqui do lado. No caso da Sunday eles colocaram umas ondas, e no caso da We The People eles alongaram o tubo, quase um conificado, mas eles alongaram o tubo. Esse processo é feito com água mesmo, pressão de água que faz o formato do tubo. O que isso faz também? Isso deixa aquela área mais forte na hora da solda. Por exemplo, o tubo é redondo. Então, o impacto, assim, por exemplo, o impacto de uma batida frontal, ele vai diretamente na solda. E aí eles fazem essas deformações no tubo para aumentar a resistência contra rachaduras ou contra amassados. E isso já foi comprovado. E, por exemplo, o tubo da Sunday, alguns quadros nem tem reforço, porque já essas ondas do próprio tubo servem como reforço. E o reforço propriamente dito, tipo, é uma outra camada de material soldada em cima do próprio tubo. Então funciona como se fosse um bucket. Essa parte de baixo agora aqui, nos dois tubos, ele fica mais resistente. E o que tem aparecido de mais moderno é o Investment Cast. É uma tecnologia que o pessoal colocou primeiramente em garfos e hoje já está vindo mais em quadros. Normalmente a gente vê isso na gancheira. Uma marca que usa bastante isso é a Fly, mas já tem várias outras marcas fazendo. Mas também já vi marcas que já tem protótipos de fazer na direção inteira e no canote. Como funciona? A gancheira ela é feita num bloco de cromo, ela é usinada toda no CNC e aí ela tem duas saídas. Nesse caso, a saída entra dentro do tubo e aí é só feito uma solda, alguns centímetros fora da gancheira. Isso deixa a gancheira esteticamente muito mais bonita e também dizem que mais forte também. E tem um ponto também de fabricação. Fazer o Investment Cast, por exemplo, nas gancheiras, economiza o tempo de solda do quadro. E isso deixa o quadro um pouco mais barato em termos, porque usinar a gancheira, você tem que mandar a fábrica usinar e eles pedem uma quantidade alta. Então, o preço do quadro em termos não modifica, mas para a fabricação é melhor e tem menos defeitos de fabricação com esse tipo de traseira, no caso de gancheira, porque a chance da solda dar algum problema é muito menor do que um quadro normal, que ele é todo soldado a gancheira diretamente no tubo. Agora vamos passar para os freios. No caso aqui do Master que eu tenho em mãos, é um Gangster, ele tem pinos de freio soldados. Existe também a opção, se mandar encomendar na Master, ou sem pinos de freio. Então aí ele vem sem pino, aí não tem como usar o freio. E tem quadros que tem o pino removível. Aí já são os quadros mais amador para profissional, que eles vêm com pino removível. Caso você não queira usar o freio, você tira. Caso você queira colocar, você põe, você parafusa. Mesma coisa do Gyrotabs, no caso a guia da Master também é soldada, e o Gyrotabs. No Gyrotabs já é parafusado. Esse já é basicamente em todos os quadros é parafusado mesmo. Pulando agora para a braçadeira. Neste caso aqui, a braçadeira é soldada no quadro, o que deixa um pouco mais clean. Mas o que eu vejo hoje é que algumas marcas estão retornando ao que era antigo mesmo. A braçadeira avulsa, que é um detalhezinho que assim não pesa, não encarece o produto, mas que fica legal. Então é muito gosto, sabe? Várias marcas vêm com e algumas outras vêm sem. Outras também fazem
novos modelos de tipo de abraçadeira, umas que o aperto é dentro do tubo do top tube do quadro, outras é aqui embaixo. Então vai tudo a gosto. Até, por exemplo, mesmo o quadro da Scavenger, ele vem com esse tubo cortado muito rente, que não teria como nem colocar a abraçadeira, e não vem com a abraçadeira embutida para você usar o canote da Animal, que ele tem um aperto interno. Então não tem nem como usar o canote normal nele. Agora vamos para angulações. Eu vou dar uma passada rápida pelos nomes dos tubos primeiro, para você ficar ciente, e depois eu vou falar para que serve cada um deles e o que muda na bike. Na direção, ela é chamada de head tube. O top tube, que é o tubo de cima, o down tube, que é o tubo de baixo, o tubo do canote, que é o seat tube, o central, que é chamado de bottom bracket, o tubo de cima da traseira, que é chamada de seat stay, e o tubo de baixo, que é chamado de chain stay. Então é isso aí. Agora vamos voltar e começar a falar sobre tudo de ângulos e para que serve cada coisa. Direção ou head tube. Ela é medida, feita uma linha da gancheira, de dentro da gancheira, até a frente do quadro. Uma linha reta, e de dentro da direção, do tubo da direção, feita uma outra linha reta. Esse ângulo aqui, ó, que é formado na interseção dessas duas linhas, que é o ângulo da direção. No caso, a direção ela vai de 74 a 76 graus. A grande maioria dos quadros é uns 75 graus, que é tipo chega a ser quase um padrão. 76 graus significa que o quadro é um pouco mais reto e deixa a roda mais perto do quadro. E o que se modifica no rolê? A bicicleta fica mais ágil. Quando você vai virar o guidão, ela vai responder mais rápido, mas a bicicleta fica mais instável. Ela vai ficar mais arisca. Se o tubo for jogar a roda para frente, isso quer dizer que a bicicleta vai ganhar uma maior estabilidade. O virar dela é um pouco mais duro. Para que se usa esses dois tipos? Quanto mais perto do quadro, facilita para nose manual e manobras na roda da frente, pessoal do flat ou pessoal da rua. Em contrapartida, mais longe do quadro, ele é mais estável. Para que se usa isso? A grande maioria se usa no dirt e no trail, que você está uma velocidade muito mais rápido e você quer uma estabilidade da bicicleta maior. Então, essa é a diferença da direção. Vamos agora partir para o top tube. O top tube ele é medido do centro do tubo do canote até o centro do tubo da direção. Isso vai de 18 até umas 21 polegadas e meia. Os quadros menores normalmente são usados para flat e os quadros maiores normalmente são usados para trail. A grande maioria dos quadros está entre 20,5 e 21. Isso é ligado basicamente ao conforto que você vai estar em cima da bike. A altura da pessoa interfere. Eu tenho 1,90 m, eu uso um quadro 21. Já usei quadros maiores, eu já usei 21,20 e 21 e 25. Sinceramente eu não gostei, eu achei a bicicleta muito longa, aí ela fica um pouco mais devagar. Quanto mais longo o quadro, ele acaba fazendo a mesma função do grau da direção. Então, quanto maior o quadro, a bike fica mais estável e é utilizada mais para o pessoal do dirt e do trail, que a bike fica mais estável. E quanto menor o quadro, ele faz o inverso também do grau da direção. A bicicleta fica mais ágil, mais rápida e mais arisca. Às vezes vem um menino de mais ou menos, sei lá, 1,60 m, 1,70 m, fala, não, eu só ando na rua e quero usar um quadro 21, porque meus amigos falaram que o quadro 21 é o melhor e o tamanho é bom e eu já andei e é o que é. Eu tento explicar que não é o recomendado. Se o quadro for menor, ele vai ficar mais ágil, vai ficar mais fácil de fazer as manobras, ainda mais para quem anda na rua. Então, galera, fica de olho nisso aí. O pessoal fica nessa modinha, quadro 21, que é legal, que não sei o que.
Gente, teve cliente aqui que o cara tinha 1,5 m comprando quadro 21. Eu tenho 1,90 m, uso um 21. Só que eu ando de half. Eu não ando nem na rua. Então eu preciso de uma bike estável ainda por cima. E pessoal andando na rua com o quadro 21 vai dificultar em fazer várias manobras. Por exemplo, o 3,6 no chão. A bicicleta mais longa, mais difícil, mais devagar também. Então fique de olho nesse quesito. O pessoal erra muito nisso e depois não sabe por que não consegue fazer a manobra com certa facilidade. Agora vamos para o down tube. O down tube ele não interfere muito na bike. É um ponto só de ligação para manter a estrutura do quadro inteira. Então você não vai ver muita diferença um down tube em quadros não. Agora pulando para seat tube, o famoso canote. Esse tubo aqui, ele pode vir em tamanhos de 6,5 até 10 polegadas. Como que é medido isso? É a partir do centro da caixaria, do central, até a parte de cima. Os canotes mais baixos, eles facilitam manobras como o teu híbrido, que é os famosos quadros patinete. É o quadro bastante usado pelo pessoal do parque. E os quadros mais altos, que hoje a grande maioria é entre 8,5 e 9, que é o pessoal do street, que usa para utilizar para manobras como bar spin e coisas do tipo. É um tubo que, sinceramente, vai alterar muito a estética da bike. Isso aqui vai mudar bastante. Vai deixar ela mais quadradinha ou ela mais rebaixado, sendo que ela não interfere muito no uso da bicicleta. Porém, o canote ele tem um ângulo, esse ângulo aqui, ó, que é medido do mesmo jeito que é medida a direção. Uma linha reta do centro da gancheira até o centro do central. Esse ângulo formado, tem alguns quadros que o ângulo é um pouco mais para trás. O que isso interfere? Isso aumenta o top tube. O quadro que pode ser com uma geometria que parece ser pequena, o canote sendo para trás, isso aumenta o espaço aqui no meio, sem modificar tanto o tamanho global da bicicleta. Agora vamos pular para a traseira do quadro. O sit stay, ele é igual o down tube. É um tubo que não tem muita diferença. Ele é só um de apoio, como o down tube. Uma grande diferença mesmo que tem de quadro para quadro é que esse tubo aqui, ó, essa ponte, ela vem sendo customizada de todos os jeitos possíveis. Tem uns que tem umas plaquinhas, tem uns que tem escrito. Então isso é legal, mas é basicamente estética também. Não tem muita diferença. Pulando aqui para baixo, para o central, ou bottom bracket. Isso aqui também é uma coisa que o pessoal às vezes nem sabe o que está comprando. Interfere na altura da bike, da onde você vai estar pisando do chão para a bike. E isso o que interfere no rolê? Quanto mais baixo o central, a bike fica mais estável. Ela sendo mais estável, você vai ter mais controle. E quanto ela mais alto, ela fica mais ágil, só que ela fica mais instável. O pessoal do dirt ou do trail tende a usar um bottom bracket mais baixo e o pessoal do street atualmente tem usado um bottom bracket mais alto. É um detalhe que o pessoal não sabe muito. E outro detalhe que pode também mudar a altura do central é o tamanho dos seus pneus. Um pneu maior ou um pneu com os cravos mais altos também jogam o central mais para cima. Isso muda também a geometria um pouco do quadro, mesmo não mudando no quadro, só mudando os pneus. E agora vamos para o chainstay. Acho que hoje é um dos tubos mais falados. Antigamente o pessoal só falava top tube e só isso. E hoje o pessoal está se importando bastante pelo chainstay. O que isso faz? Primeiramente, como que é medido? Uma linha reta do centro do central para o centro da gancheira. Normalmente, quando você vai ver em algum site, tem duas medidas de chainstay. É porque eles medem com o cubo como se fosse socado, o mais colado possível, e o cubo ao máximo para fora possível da gancheira. No mesmo quadro tem uma medida diferente, porque o eixo do cubo andando aqui na gancheira, ele vai aumentar ou diminuir a traseira. Isso interfere também. As traseiras elas vão de 12,5 até 14,5. E o que significa isso? 12,5 a traseira é mais curta e a 14,5 ela é mais longa. O que interfere? Quanto mais curta a traseira, mais ágil a bike vai ser. Então vai ajudar no manual,
vai ajudar em manobras de giro, 360, T-whip e coisas do tipo. Mas a bike fica mais arisca também. Quanto maior a traseira, a bicicleta vai ficar mais estável. Mas é o contrário do outro. Vai ficar mais difícil fazer algumas manobras. Então você vai ter que pensar bastante assim. Eu ando de dirt e ando de pista e ando de street. Tudo com a mesma bicicleta. Pensa mais ou menos uma traseira média. Se você anda em tudo um pouco, meio que igual, pensa numa traseira média. Entre mais ou menos um 13.5. É uma traseira média. Se você andar mais no dirt, mais no trail, tende a ter uma traseira mais longa, 13.75, 14, que vai ficar muito mais estável a bicicleta nesses pulos. E se você anda mais no street, aí tente a diminuir ao máximo. Quanto menor, mais fácil vai fazer algumas manobras. E quanto menor também a traseira, mais fácil fazer bunny hop. Mais alto ele vai subir. Outro detalhe que também o pessoal não vê são as gancheiras. As gancheiras de alguns quadros gringos, elas têm o esticador de corrente, que são 2 parafusinhos, ou podem ser por dentro ou na lateral da gancheira, que auxiliam para você alinhar a roda. Isso é uma mão na roda para alinhar a roda, mas também pode ser um pé no saco. Porque como é um parafusinho e a roda traseira leva muito impacto, o parafuso pode empenar, estragar, amassar, e depois para tirar isso aqui não é legal não. Então é uma coisa a se pensar em cada tipo de rolê. Outra coisa da gancheira. Tem algumas gancheiras que são mais grossas do que a outra. Os quadros voltados mais para o parque, mini ramp, elas têm uma gancheira mais fina para diminuir peso também. Os quadros que são voltados para o street, eles têm gancheiras mais grossas. E alguns quadros têm algumas gancheiras bem grossas com o interno vazado. O que isso altera? A dificuldade que você vai ter de colocar um cubo com um protetor é maior, porque a gancheira mais grossa vai entrar com mais dificuldade o cubo, entendeu? Um detalhezinho que também ninguém nunca percebeu, eu acho que aqui na loja ninguém nunca nem perguntou a respeito, mas é uma coisa também que levar em consideração. E por último, galera, aqui embaixo, no caso do da Master, eles fizeram um triângulozinho. Tipo, a ponte deles é só um triângulo que junta até com o central, né? O bottom bracket. E isso muda muito de quadro para quadro. Alguns são ponte normal, outras são parecido com o da Master, feitas em CNC, uma chapa. E tem alguns que tem até o wishbone, que é um tubo que sai daqui para depois o chainstay vir nela. Eu vou botar uma foto aí para vocês verem. Mas pelo que eu vejo hoje no mercado são poucas quadros que estão vindo com isso. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado, espero que seja de maior valia para a galera. Se tiver gostado, dá o seu like, compartilhe, mostre para os seus amigos. E na próxima vez que você estiver pensando em comprar um quadro, não compre apenas por cor e tamanho do top tube. Pense nos outros ângulos. Demorou? E é isso aí, galera. Falou, fui!